Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como prometido, estamos de volta e vamos neste momento levar a palavra de Deus. A palavra do Senhor que está escrito no Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então nós vemos aqui a palavra de Deus, direto do trono sagrado. O salmista Davi, rei de Israel, um homem temente a Deus, um homem que mesmo com as suas virtudes, o homem mesmo com a sua dificuldade, com as suas fraquezas, ele é tido como segundo o coração de Deus, porque o salmista Davi, ele, apesar que ele fosse em guerra, fosse o rei de Israel, mas ele confiava no Senhor. Mas mesmo no momento de fé, no momento de luta, nos momentos de dificuldade, nós às vezes passamos por luta e às vezes vem a interrogação à nossa mente, ao nosso coração, quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não vemos nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa, nenhum socorro. Às vezes a interrogação vem ao nosso coração, que nem veio a interrogação ao salmista Davi. E ele, a única solução foi ele obter a resposta do único que não falha, do único que não decepciona. E ele disse: levantarei os meus olhos para os montes. Israel tinha muitos montes, mas nenhum monte, não vinha de nenhum monte. Quem sabe ele tinha observado aqueles montes que era seguro, e ele elevou seus olhos para os montes, e mesmo ele olhando para esses montes, ele viu que os montes, mesmo firmes, não traria o socorro para ele. Mas ficou aquela interrogação, e foi a hora que Deus entrou na mente do salmista Davi, do coração dele, e o próprio Espírito Santo deu a resposta para ele, quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando veio essa interrogação, o Espírito Santo disse: o meu socorro, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará tosquenejar, ele não deixará você vacilar, ele não deixará você falhar, ele não deixará você se decepcionar, se frustrar, porque nele está a resposta. Então levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesta manhã a interrogação continua: da onde vem o seu socorro? Da onde vem o nosso socorro? Muitas pessoas podem observar e ver que vivemos em um mundo capitalista, e às vezes pensamos que o socorro vem dos bens materiais, vem do ouro, vem da prata, vem da empresa. Às vezes o socorro vem das nossas forças, das nossas posses, dos nossos recursos, da nossa intelectualidade.
às vezes podemos dizer que o nosso socorro vem de coisas que nós, às vezes, confiamos. Mas o salmista, ele, como rei de Israel, ele, como um homem hábil na guerra, mas o socorro dele não vinha dos montes que estavam ao redor de Jerusalém, não vinha do seu reino, dos seus soldados, não vinha dele mesmo. O socorro vinha se ele confiasse em Deus, confiasse no Senhor. Por isso está escrito: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro sempre ele vem do Senhor, porque é ele que nem está dizendo: não deixa vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então, nosso Deus, ele está de plantão. Nosso Deus está sempre com os olhos abertos. Ele está de dia e de noite nos observando. O nosso entrar, o nosso sair. E nós que tememos a Ele, é certeza que jamais seremos frustrados. Jamais seremos decepcionados. Jamais. Eu sempre digo que os seres humanos decepcionam, porque são humanos, são limitados, são falhos. Mas o nosso Deus, ele é infalível. E nesta manhã pode vir a interrogação para você. E você pode perguntar, que nem o salmista Davi fez: da onde me virá o socorro? Da onde vem a alternativa? Da onde vem a saída? Eu estou em um caminho sem saída, sem volta. Mas aqui está a palavra: o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, nesta manhã, esta é a palavra. Que você venha acreditar e confiar que Deus tem uma saída, que Ele é que guarda a tua entrada, que Ele é que guarda a tua saída, que é Ele que te ajuda, que é Ele que te guia, que é Ele que te orienta, que é Ele que te abençoa. Por isso, levante a cabeça, olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da fé. Ele nunca deixou nenhum que confia nele ser vencido, ser decepcionado, ser frustrado. Pois nós temos o exemplo de um apóstolo, que era o apóstolo Paulo. E ele nos deixou uma mensagem muito importante no capítulo de número 8 e o versículo de número 28. Que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. E se você anda nos caminhos do Senhor, quer seguir o propósito dele, ainda que você tenha falhado, mas ele diz para você que nesta manhã todas as coisas contribuem para o bem dos que lhe amam, dos que lhe obedecem, dos que lhe são fiel. Ainda que tenha se esgotado todas as possibilidades, o Deus do impossível está presente. Ele é o Deus de ontem, de hoje e é o Deus que será eternamente. E nesta manhã, continua a interrogação na sua mente? Elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. Qual é os montes? Qual é os montes aos quais você eleva? Eleva a sua mente, o seu coração. Qual a alternativa? Qual a saída? Quero dizer que se você procura socorro, ajuda,
alguma possibilidade naquilo que está diante de você, ainda que você consiga, é provisório sem Deus. Mas com Deus nós temos vitória para o presente e para o futuro. Com Deus nós temos a vitória garantida, porque Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, para nós. Por isso nós temos que nos entregar a Ele, sermos fiel a Ele, para termos vitória. Sobre tudo, sobre todos, nós temos que ser fiel. Elevar os nossos olhos, elevar o nosso coração, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, além dos montes, além das possibilidades humanas. Pode vir as lutas, as dificuldades, mas eu sempre digo que por uma grande guerra, por uma grande luta, quando nós enfrentamos, é porque Deus tem algo grandioso para nós. A nossa luta, a luta do cristão não é em vão. A sua luta não é em vão. A nossa luta não é em vão. Por isso vamos continuar elevando nossos olhos para o Senhor. Os nossos corações, as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações ao nosso Deus, Criador do céu, Criador da terra. Pois o nosso socorro vem do Senhor, pois Ele fez o céu e a terra. Pois é Ele que nos guarda, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, sempre. Jamais Ele nos deixa só. Por isso, a mensagem é: acredite no Senhor. Eleve a sua vida a Deus, os seus problemas, as suas dificuldades a Deus. E não pense que as coisas deste mundo, os recursos deste mundo, as riquezas deste mundo, a possibilidade deste mundo vai te trazer retorno. Você não vai ter retorno deste mundo. Nós lembramos do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do seu pai. Ele desfrutava das fazendas, de todos os recursos, mas ele não era feliz, porque da casa do seu pai que ele estava, ele não levava Deus a sério. Ele não levava Deus a sério. E ele resolveu matar o seu pai antes do tempo, porque para receber uma herança, os pais têm que falecer, para depois as pessoas, os seus filhos receberem a sua recompensa. Mas ele chegou com o espírito que existe hoje, de curtição, de diversão. Ele queria se divertir, ele queria curtir na vida, ele queria se deleitar, queria provar do mundo. Mas ele, para ver, ele não tinha um compromisso com Deus. Como ele era jovem, ele estava com a carne, os nervos, a flor da pele. Ele queria provar do mundo, ele queria se deleitar do mundo, mas nós sabemos que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas aquele jovem não era dedicado às coisas de Deus. Ele se dedicava à fazenda, à prosperidade, às riquezas, os recursos, as coisas materiais. Mas além da casa de seu pai, ele queria ir. Ele queria ir ao mundo. Ele queria ir mais longe. E ele achou que ele tendo dinheiro, pegando a herança do seu pai, que era muito dinheiro, ele ia conseguir conquistar o mundo, conquistar muitos amigos. E foi isso que sucedeu. Ele pediu a herança do seu pai.
Ele assassinou o pai antes do tempo. E o pai não o obrigou a ficar sobre o seu poder. Assim como é o nosso Pai. Nosso Pai Celestial, Ele não nos obriga. Ele quer que nós servimos a Ele voluntariamente. E aquele pai, mesmo triste, mesmo com o coração sangrando, resolveu dar a herança para aquele filho. E ele saiu afoito. Ele saiu empolgado. Ele saiu cheio de energia. E ele foi ao mundo. Ele foi ao mundo com o seu dinheiro, com a sua herança. E é bem verdade que o inimigo tenha colocado na mente dele que ele ia conseguir muitas coisas. Quem sabe os seus amigos, que tinham a mesma idade que ele, colocou na mente dele que ele tendo muito dinheiro, ele ia conquistar. Ele ia longe. Ele ia ter vitória. Ninguém ia o vencer. Mas o ser humano, quando ele está sem Deus, ele perde a visão. Ele fica cego. E realmente, ele saiu com a herança e foi ao mundo. Foi beber aquela água que ele tinha sede, que era o adultério, a prostituição, que era a diversão, que era a curtição, além da casa do seu pai. Foi ao lazer, saiu que nem um turista. Saiu querendo se divertir. Saiu querendo curtir. E ele pensou que o seu dinheiro, a sua herança, nunca ia acabar. O inimigo tinha colocado na cabeça daquele jovem que ele iria ter muitos amigos. E é bem verdade que a pessoa que tem dinheiro, que tem recursos, quando está bem financeiramente, quando ele encontra muitas pessoas que se dizem seus amigos, que se dizem pessoas amigas. E ele realmente conseguiu muitas pessoas que estavam do seu lado. E ali ele foi ao mundo. E ali ele comprava, e ali ele vendia, e ali ele se divertia, ia nas pousadas, ia nas piscinas, ia no mundão, o mundo de ilusão. Só que ele esqueceu que ele não estava com Deus na vida, e que ele estava sem visão, e ele não enxergou que os seus recursos iriam esgotar um dia. E foi isso que aconteceu. Os recursos, a sua riqueza, a sua herança acabou. E aqueles que se diziam amigos dele sumiram, saíram da presença dele, já não estava mais com ele. As mulheres, aquela mais linda que ele podia comprar, que ele podia pagar, já não estava mais, aleluia, já não estava mais ao seu alcance. Quem sabe ele escolheu as mulheres mais belas, mais bonitas, as pousadas, os lugares. Quem sabe ele andava de cidade em cidade, na curtição, dos seus transportes, com seus recursos. Mas a fonte secou, os recursos secou. Agora aquele jovem estava só, não tinha ninguém que podia lhe ajudar. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Ele, quem sabe, ele ia a Taracaçuia. Ele ia a um determinado local que talvez ele tivesse certeza que ele ia ter retorno. Alguém que ele tinha ajudado com ouro, com prata, com os recursos, com a herança do pai dele. Só que ele chegava lá, não tinha saída.
não tinha alternativa. E ele ficou sem saída. Aí veio a ele o desespero, veio a ele a frustração, veio a ele a decepção, veio a ele a consciência. É porque muita gente, enquanto tem recursos, tem dinheiro, enquanto tem fazendas, enquanto tem riquezas, enquanto ele tem possibilidade humana, ele esquece de Deus. Eu estava conversando com um amigo que eu conheci ele, que ele estava passando um momento de dificuldade. Aí de repente eu vi ele numa rodada de cerveja. Eu olhei para ele, eu não acreditei que era ele. Ele disse que fazia parte de um determinado ministério. Ele ensinava. E ele estava ali naquela rodada. Aí eu queria falar para ele. O Espírito Santo disse não. E 2 dias, um dia passado, eu conversei com ele. E ele disse que aquela mensagem que eu falei para ele, aquela interrogação que eu digo, eu não acredito que é tu. E que eu falei só uma palavra com ele depois. Olha, Deus está te abençoando. Tu estava num momento de dificuldade, Deus está te abençoando. Então, se Deus está te abençoando, é isso que tu faz. Essa que é a gratidão que tu faz, está sentado na mesa de cerveja. Aí ele conversando comigo, ele disse que ele lembrou dessa mensagem que eu levei para ele. E ele foi convidado para ir para uma festa. Quando ele estava numa festa de comemoração de um aniversário, ali colocaram diante dele mesada de cerveja. E ele lembrou da mensagem. E nesta manhã, Deus, ele se volta para você. E vem a interrogação para você. Que nem veio a esse filho pródigo. E agora, o que eu vou fazer? Eu não prestei atenção. Eu gastei a herança do meu pai. Quão ingrato eu fui, possa ele ter pensado. Eu matei o meu pai antes do tempo. Peguei o que eu achava que era de mim direito. E agora eu já desfrutei de tudo. Já gastei tudo. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Veio a interrogação. Mas o Espírito Santo, quando o ser humano se humilha, quando o ser humano esgota todas as possibilidades, o Espírito Santo falou para aquele jovem. Aí ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei. Eu pequei diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas me trata como um dos teus funcionários, como um dos teus jornaleiros. Foi isso que ele pensou. E esse pensamento não é de pessoas que pensam estar na curtição, que pensam estar nos bacanais, na prostituição, que pensam viver em aventura, que pensam quando estão com ouro, com prata. Esse pensamento é de pessoa que quer compromisso e que se arrepende, porque Deus, ele não leva em conta a nossa ignorância, mas o que ele quer, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, que exista alguém, não importa se seja rico, se seja pobre, ou qualquer nacionalidade, que se arrependa. E ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu em um momento difícil. Difícil. Que o ser humano jamais daria
um retorno. Um ser humano normal, jamais. Mas, mesmo ele naquela situação, ele olhou para um lado, olhou para o outro, foi pedir socorro para aqueles que ele havia ajudado, e ninguém o ajudou, ninguém o socorreu. E ele foi a um determinado lugar. A única profissão que ele achou, que ele encontrou, foi cuidar de porcos. E para um judeu era humilhante. E ele, ali faminto, não tinha dinheiro para comprar o pão, não tinha dinheiro para comprar calçado, não tinha dinheiro para nada. Se esgotaram todas as fontes, todas as alternativas dele. E ele, o único lugar, foi cuidar daqueles porcos. E ele é faminto. Ele viu os porcos comer. E ele desejou comer a comida dos porcos. Quem sabe quando ele desejava comer a comida dos porcos, ele lembrava da sua herança, dos seus recursos que ele tinha para comprar. Que ele se achava que ele era o tal. Mas ele se arrependeu. E o seu pai, de longe, quando ele tomou a decisão, arrependido, o pai, de longe, já estava de braços abertos para o receber. E o pai o recebeu. Quando ele viu aquele filho, ele poderia dizer: aqui tu não entra. Tu me matastes. Tu levastes os recursos que tu só levaria depois que eu morresse. Tu me mataste, tu me assassinaste. Mas não. Aquele pai chamou os seus funcionários, mandou matar o novilho cevado, o novilho que era separado para uma ocasião especial. Veja, aquele jovem estava numa situação difícil, em uma situação de rebeldia, mas o pai mandou matar o novilho cevado, mandou pegar a sandália, mandou pegar o anel e colocou nas mãos o anel, a sandália nos pés, os vestes, e ele pôde ser recebido com a vitória. Assim também é o nosso Deus. Ainda que venhamos ter esquecido dele, a Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, do filho do seu ventre, do filho que amamenta, lá na palavra de Deus diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Ainda que você tenha esquecido de Deus, ainda que você tenha andado conforme o seu pensamento, conforme a sua ideologia, a sua filosofia, conforme os conselhos humanos, conforme as possibilidades humanas, e você falhou diante de Deus. Nesta manhã, você pode olhar para um lado e para o outro, que nem o salmista Davi fez. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então ele pensou no momento difícil, que levantando os olhos para os montes, viria o socorro. O socorro não vem de nenhum dos seus pensamentos. Você pode estar pensando em algo que vai te trazer retorno, que vai te trazer solução, que vai te trazer vitória, mas não é isso não. A única vitória que vem é do Senhor Deus. Então o salmista Davi, ele disse: de onde viria o socorro? Ele não encontrou alternativa, não encontrou saída. E o Senhor disse para ele, e ele escreveu: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor, o socorro vem do nosso Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, que está nesta manhã, nesta hora, ouvindo esta palavra,
não esqueça que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Por isso, se você é crente ou se você não é crente, saiba que você que não é crente é uma criatura de Deus. E que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você é cristão, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Tudo que aconteceu, tudo que acontece na vida do ser humano, a vitória vem do Senhor. Por isso vamos acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Que a graça do Senhor e a misericórdia de Deus esteja sempre em evidência presente em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.